Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas para a adaptação escolar de alunos com autismo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina hoje que já está com quase 13 anos, que foi diagnosticada por volta dos 3 anos com autismo, e desde então o que eu passo aqui para vocês é a minha experiência, né, de quase uma década convivendo com autismo diariamente, nessas três facetas, não é? E nosso tema de hoje vai ser como fazer a adaptação de textos para alunos com autismo. É algo que normalmente a gente começa a precisar fazer por volta do segundo, terceiro ano do Fundamental 1, não é? E é onde muita gente começa a errar. Por quê? Porque até o segundo, terceiro ano, você vai ver a criança vai indo para a escola, mas assim, os livros-textos, eles tem pouco texto ainda. Tem muitos textos com imagens, muitas figuras, e aí a criança com TEA, mesmo ainda não bem alfabetizada, ela ainda consegue acompanhar, não é? Mas a partir desse segundo, desse terceiro ano, que as crianças normalmente neurotípicas já estão alfabetizadas, se o seu aluno com autismo, o seu filho com autismo, não está plenamente alfabetizado, você começa até a se questionar, meu Deus, está indo para a escola, está fazendo o quê? E aí começa a bater aquele desespero, e é onde as inclusões realmente começam a desandar. E o que eu quero mostrar aqui para vocês são estratégias simples que você pode estar fazendo a partir dessa época e que vão estar auxiliando ao longo da trajetória escolar inteira, não é? Até essa alfabetização plenamente está estabelecida e enquanto isso não acontece. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês vão ver que são estratégias simples, nada de outro mundo e que realmente fazem muito efeito, não é? E primeira coisa, a gente vê, isso aí é um texto, por exemplo, de segundo ano, né? E é um texto que está grande para a demanda da criança, porque a criança, na época, normalmente costuma não estar dando conta ainda desse texto desse tamanho. E foi o caso, esse aqui é um livro-texto da minha filha mesmo, que eu fiz questão de trazer um dela mesmo, para vocês verem o quanto dá uma dor, né? Quando a gente abre o livro e fala, meu Deus, e aí? O que, que eu faço? Não é? E uma estratégia simples que vocês podem perceber aqui é fazer a reescrita desse texto. Percebam que aqui tem uma cola bastão, eu apenas redigitei esse texto na letra que ela tinha fluência em leitura, que no caso era a letra de forma. E aí, Cristiane, então a criança com TEA só lê na forma? Porque ela só vai ler na forma? Primeiro que não existe alfabetização num tipo de letra só, não é? Então, esse é o primeiro grande desafio que a gente tem de alfabetização, não é? A gente fazer com que a criança, ela só gosta de escrever na forma, tudo bem. Mas não existe alfabetização em uma letra só. Né? O ideal que a gente tem que buscar ao longo da trajetória escolar inteira é que a criança consiga ler em qualquer tipo de letra. Não é? Uma criança ser considerada plenamente alfabetizada, e aí as regras de BNCC, os objetivos de alfabetização, eles são os mesmos para qualquer criança. Não é? E eu vejo muita gente errar aí, com todo o carinho do mundo, com todo o amor do mundo, mas costumam errar nisso aí, em achar que a criança com TEA só deve escrever num tipo de letra, só deve ler num tipo de letra. E aí a minha primeira grande dica de hoje é assegurar a vocês que a gente não pode limitar a criança com TEA. A criança com TEA aprende, ela talvez tenha um tempo maior para aprender, e é para isso que a gente está aqui. A gente faz adaptação escolar para que ela alcance esse resultado. Se ela não alcança no mesmo tempo que uma criança neurotípica, não tem problema, mas é para isso que são feitas as adaptações escolares, para que ela siga nos anos escolares e, enquanto não alcança os pré-requisitos para a próxima fase, que ela alcance sim. Então, um objetivo aqui que
que a gente vai ver nessa reescrita do livro, do texto, vai ser isso. Vai ser para que ela acompanhe o livro que está sendo dado na turma, na série escolar, com os pares ajustados à idade dela, porque se a gente tomar como pré-requisito que ela tem que... então vou reter ela no ano de alfabetização, no ano seguinte, porque ela não está alfabetizada ainda. Você está cometendo um crime com essa criança, porque você está deixando que ela acompanhe a turma que ela já tem vínculo, com as fases posteriores que ela já tem vínculo. A gente sabe que a inclusão, e a ciência mostra isso, que a inclusão por si só, ela já é justificada pelo convívio com pares ajustados à idade. E se ela fica retida por conta do pedagógico, você tira isso dela, que é algo base para se fazer a inclusão. Então vou deixá-la seguindo no ano escolar, mesmo sem ela estar acompanhando tudo? Não só pode, como deve. E aí o que você deve fazer é fazer com que essa adaptação escolar a acompanhe e seja um a um, para que ela acompanhe na turma de para ajustar da idade. Então, o grande objetivo da adaptação escolar aqui, sobretudo, é essa. E aí o que você tem que fazer quando você pega um livro-texto, que o texto não está do tamanho, é colocar na fluência que ela consegue dar conta. Percebam aqui que é uma estratégia simples, você digita, pode aumentar o espaçamento desse texto para que as letras não fiquem embaralhadas e aí não haja, por exemplo, uma confusão sensorial, que é típica do espectro, aliás, é típica de qualquer criança que ainda não alfabetizou bem, né? Porque talvez ela ainda esteja no nível 1 de alfabetização, mas sim, ela pode chegar no 2, pode chegar no 3, e não só isso, fazer a migração das letras, com certeza. Percebam que aqui houve o aumento do espaçamento, o scripting, eu vou falar muito dele aqui ainda nessa aula, e que vai ser a segunda grande estratégia que a gente vai poder fazer, e redigitar e não colar o texto inteiro, colar em cima para que você possa ter referência do texto base, do que está sendo aplicado em sala, para que você possa ter uma noção de aonde essa criança tem que chegar. Uma outra coisa, uma outra estratégia que eu usei muito antes, até inclusive dessa, de colocar o texto dentro do próprio livro-texto. Isso aqui foi uma adaptação que eu fiz de um livro, daqueles livros paradidáticos, que normalmente nessa idade já se começa, a cada bimestre vamos utilizar um livro paradidático. E aí o livro paradidático normalmente é um livro maior, não é? É um livro que vai ter umas 10, 12 folhas, e é um livro que a criança, se ela não dá conta daquele texto que eu mostrei na tela anterior, você imagina num livro paradidático. E aí uma estratégia simples que eu fiz, e aí eu fiz questão de mostrar essa, para vocês verem que não foi com nada, com nenhum material caro, foi com papel, tirar xerox das folhas do próprio livro paradidático e colocar um tamanho de texto que ela estava dando conta. E aí você aí na sua casa, na sua escola, na sua clínica, você tem como ver isso, né? Qual o tamanho de texto que está se dando conta. E, no caso, eu coloquei esse com 2 linhas, dando ênfase ao que chamava a atenção em cada trecho do livro paradidático. Aqui, no caso, era uma menina que era muito vaidosa e que, quando viu uma espinha no rosto, se desesperou com o espelho, começou a brigar com o espelho. Aliás, não só ela, todos nós, né? Mas, assim, foi o que chamou a atenção dela. E aí eu me utilizei desse recurso, que é simples, não é? Apenas tirei uma xerox do livro-texto, colei, coloquei o texto junto com ela, para que ela pudesse acompanhar essa história com tranquilidade, ter uma noção de início, meio e fim, enquanto essa alfabetização foi sendo estabelecida. E vocês estão vendo que não é nada muito difícil de ser feito e que, sim, surte muito resultado. Se tem alguma terapeuta aqui me assistindo, você vai ver que a gente pode fazer o que a gente chama de treino de tentativa discreta, você vê muito isso em clínica, normalmente nos atendimentos psicopedagógicos, você treinar essa alfabetização assim, e até em textos e livros, normalmente, de suporte de alfabetização. Você colocar o texto de um lado e mandar a criança parear pela sequência de imagens. Você pode fazer isso também com tirinhas em quadrinhos, e aí você mostrar de um lado quais são os trechos da história e pedir para a criança parear com as imagens. E uma coisa que fortaleceu forte no espectro, eles
prestam atenção nos detalhes. Então, a criança, se você tem um suporte visual, e a gente fala muito disso lá no Insta, fala muito disso na questão de mapas mentais, como eles são bons em reparar nos detalhes de desenhos. Então, se essa menina está sentada aqui, talvez a gente nem perceba, mas se você colocar para uma criança do espectro, ela vai saber exatamente a cor da saia, porque isso é o forte do espectro, pelo lado cerebral, que é mais desenvolvido neles. Então, você consegue se utilizar desse forte deles para estar fomentando essa alfabetização. Então, usem e abusem das imagens. E mesmo que elas precisem ser repetidas, porque o que acontece é que, como o tamanho dos textos vai aumentando, o tamanho de imagens vai diminuindo ao longo da vida escolar. E aí é esse que é o trabalhinho que você tem que ter, talvez, de ter que mexer nessas imagens do texto, para aproveitar a imagem do texto. Às vezes tem textos que estão nos livros textos, mas que você encontra imagens na internet, e aí você vai, utiliza uma ferramenta de captura, tira foto, passa para o Zap, imprime, recorta e cola numa folha à parte, vai dar um suporte visual para esses textos. E aí você vai prosseguindo até chegar numa técnica chamada, uma base, né? Antes disso, vocês reparem que aqui uma técnica que eu utilizei foi você colocar uma folha em branco, você recortar uma folha 4 em 3, 4 pedaços, para, em vez do texto ser visto todo de uma vez, você coloca passa uma cola bastão, que ela é melhor, que ela não enruga na folha, na contracapa, né, na folha de trás, e você passa uma cola bastão, você não cola o texto, você vai colar na lateral do texto, e aí esse parágrafo diminui, esse texto diminui, né? Com uma estratégia simples. Ah, Cristiane, eu esqueci a folha. Você pode dobrar uma folha branca e colocar debaixo para a criança não se assuste, não se confunda e nem se assuste, né, com o tamanho do texto. E aí esse desafio para ela vai ser menor, ela vai ter cada vez menos resistência para a leitura desse texto, porque esse texto vai estar menor. E aí, nesse caso, eu fiz apenas desse pedaço, porque ela estava dando conta já de um tamanho de parágrafo assim, e outra, aqui tem duas técnicas juntas, tem essa de você colocar uma folha 4 embaixo, e aí se ela já estiver colada no texto, fica mais fácil ainda, você pode ir dobrando a de cima, no caso eu tinha dobrado a de cima, para ficar a de cima aparecendo, um pedaço de cima aparecendo, e um pedaço de baixo oculto. E aí quando você passa para as três linhas de baixo, para os 3 parágrafos de baixo, você tampa o de cima e vai prosseguindo no texto. E a segunda técnica aqui utilizada é o scripting, né? E o scripting de parágrafo, que é você pintar os parágrafos em cores diferentes e está pareando ele, inclusive, as questões, que eu vou mostrar isso aqui já já, as questões, normalmente daquelas questões de interpretação de texto. E aí vou dar umas dicas aqui, inclusive, de como vocês podem fazer isso. Então, percebam que eu usei lápis de cor, posso usar caneta pastel, e o meu próximo slide vai ser com caneta pastel, só que a caneta pastel, o que acontece, aquelas fluorescentes pastel, é que às vezes elas ficam muito escuras e acabam dando um sombreado na folha de trás, mas elas também são muito interessantes para estar fazendo esse script. Percebam que não é nada de outro mundo, não é nenhuma ciência da NASA, e que ajuda muito o seu filho, o seu aprendiz, o seu aluno com autismo. Prosseguindo aqui, passamos para o scripting já mais rebuscado, que é o scripting já dos trechos que vão estar correlacionados diretamente às questões de leitura e interpretação. E aí, eu grifei aqui, por exemplo, era uma menina mais ou menos do seu tamanho. E é isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai estudar para concurso, quando a gente vai estudar para fazer uma entrevista de emprego, não é? Que nós fazemos isso. Nós pegamos e grifamos, né? Muita gente faz isso como técnica de estudo, não é? E para que é isso? A gente faz isso para fixar o conteúdo melhor, não é? Então, quando você grifa, não é grifar aleatoriamente. Nesse caso aqui, é grifar tanto para chamar a atenção das conexões do texto, quanto para ajudar essa criança, dar suporte a ela, para que ela possa fazer os restantes das atividades. Outra evolução do scripting é você utilizar, esse scripting para uma letra toda amarela. Porque quando ele fica na letra toda amarela, é sinal,
na fluorescente toda amarela, isso mostra que a criança já está lendo melhor. E aí você já não precisa fazer essa dica visual por cores diferentes, porque ela já consegue dar conta, e é isso que a gente faz, por exemplo, num concurso, né? A gente, como já está alfabetizado, a gente, bem alfabetizado, a gente já grifa numa letra só. Não é? Mesmo assim, aqueles mapas mentais que a gente faz, se a gente troca a letra, a gente chama ainda mais atenção, porque ficam as categorias melhores, porque quando estão discriminadas em letras diferentes. Então, vocês percebam a evolução das adaptações, isso aqui ao longo de um mesmo ano escolar, não é? Entre o terceiro, na verdade, o quarto ano, meados do terceiro ano até meados do quarto ano, onde que foi o tempo em que ela conseguiu fazer uma leitura de um texto desse tamanho. E o nosso grande objetivo, o que, que é? É chegar nesse texto sem adaptação. E aí, é aí que a gente tem que desenvolver o nosso senso crítico. Ah, está lendo tudo, mas será que está dando conta de um texto deste tamanho, por exemplo? E aí é isso que você tem que estar sempre prestando atenção. O texto que a criança está dando conta, com os três requisitos de alfabetização, né? Ler nas três letras e começar a interpretar. Porque só ler, ser um leitor, será que ela está entendendo o que está sendo interpretado? Então, por isso que você tem que utilizar todas essas técnicas que eu te dizia até aqui. Já está dando conta de um texto desse tamanho, mas não chega, quando chega num texto desse, ainda não está dando conta. Então, você volta no sentido de utilizar essas técnicas todas que eu já mostrei, não é? Hoje, por exemplo, ela está no 7º ano e eu tenho que fazer isso em alguns textos. Está alfabetizada, sim, mas só que os textos vão aumentando, os textos vão crescendo, eu brinco aqui, em progressão geométrica, né? A gente ainda está evoluindo de uma forma de adição, né? E aí é por isso que vocês têm que ter esse senso crítico, né? Para que essa criança acabe, você pensa, já está lendo, e aí você deixa o texto dela muito grande, e aí ela trava, porque ela está lendo, ela está ganhando rapidez na leitura, mas será que ainda dá conta de um texto, por exemplo, grande como esse? Então, é essa métrica que você vai ter que ficar acompanhando no a um. Por isso que eu defendo que a inclusão, e não sou só eu que defendo sozinha, não é? A ciência vai mostrar isso, que um aluno com autismo, na verdade, qualquer aluno, né, gente, precisa desse suporte familiar, não é? E não tem como um professor fazer uma inclusão sozinho, não é? Não tem como a família fazer inclusão sozinha, não tem como o terapeuta ir na sala, na escola, dar uma orientação e deixar a escola para lá e a família para lá, não é? É algo que eu defendo, falo muito no Instagram, falo muito aqui no canal, que depende da parceria escola, família e terapia. E aí, se você não tem isso, puxa um para o lado, se coloca no lugar do outro. Se você por exemplo, o professor, eu estou achando que essa família não está engajada, chama ela, fala, olha só, é importante que você me dê um feedback, como está vindo o trabalho de casa, você como familiar, vá na escola, a escola não está fazendo inclusão, será que você está procurando dar uma ajuda a essa escola? Por que que você não chega, por exemplo, na escola e fala, olha só, fiz essa atividade aqui com meu filho e ele deu conta. E aí, poxa, levei meu filho na terapia e ele está dando conta de um tamanho de texto como esse. Então, de repente, isso vai dar um norte para o professor e para, enfim, a escola em si começar a fazer essa adaptação. Não é? E movimentar mesmo, gente, porque se ficar esperando do nada chegar o material adaptado, não vai chegar, não é? E talvez para mim tenha sido um pouco mais fácil, porque eu sou as três coisas, né? Eu fiz os cursos de terapia, eu sou professora, vivo na docência há anos. A pesquisa mostra isso, quando a gente faz uma referência bibliográfica, a importância da família, sobretudo, no processo de educação de qualquer criança, ainda mais uma criança que tem transtorno de desenvolvimento. Então, levantem as mãos, se você quer inclusão, comece por você, porque você vai ver que um vai puxando o outro e essa inclusão, de fato, vai acontecer.
Aí você pode, no caso, retornar, se o texto está daquele tamanho imenso, voltar para cá para diminuir esse texto visualmente, não é, para parágrafos, e aí aqui tem essa foto que está bem clara, que é só colar do lado do texto, e esse texto ir aumentando em abas, e diminuindo e aumentando em abas, e você transforma esse texto grandão naquele texto ali, por exemplo, daquele tamanho, desse tamanho, que, por exemplo, é o que a criança estaria dando conta no momento, não é? E volta, por exemplo, para o script e tudo mais. E retornando, para terminar aqui nosso vídeo de hoje, ao esse script mais avançado, né, que é o último nível antes do script amarelo, que a gente já usa naturalmente em livros-texto, para concurso e tudo mais. Meu Deus, essas letras estão coloridas assim, por quê? Vamos lá para as questões? É uma história, né, para quem não conhece, de uma menina que, enfim, é um dilema que ela vivia, né? Uma menina mais ou menos, era escrito isso no texto, né? Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho. E era muito grande, era considerada grande para algumas coisas e era considerada pequena para algumas coisas. E isso requer leitura, interpretação, tudo isso, coisa que na época ela ainda não tinha, né? E aí eu tive que dar um suporte na adaptação escolar. E aí esse scripting aqui, percebam que está diretamente correlacionado com a questão. Qual o tamanho de Helena em amarelo não está ali por um acaso. Está ali porque está se correlacionando com esse primeiro. Era uma menina mais ou menos do seu tamanho. Essa aqui, grande, esse está relacionado às coisas em que ela era grande e estão em laranja. E as coisas que ela era considerada pequena, em rosa. E se vocês repararem aqui, foi exatamente isso que eu fiz nas questões. Deixei em amarelo o que estava relacionado ao tamanho de Helena, e em rosa o que estava relacionado a ela ser pequena, e em laranja o que estava relacionado para ela ser grande. E essa atividade foi feita com muita tranquilidade, utilizando, ela ia lá, voltava no texto, sabia que a pergunta é amarelo, a resposta estava nos trechos em amarelo, e que as coisas em laranja estavam nas partes grifadas em laranja, e assim sucessivamente com todas as cores que foram colocadas aqui no texto. Esse que é o scripting com letra, com cores diferentes. E aí, para terminar, uma pergunta de demanda espontânea. Escreva no espelho a pergunta que Helena poderia fazer. São perguntas que já começam a aparecer no terceiro, quarto ano, né? E que não adianta apenas você colocar em 2 questões de múltipla escolha. Tem que ser 2 questões de múltipla escolha, e já estou fazendo outro vídeo falando disso, só das múltiplas escolhas, porque não é só botar em múltipla escolha, é botar de uma múltipla escolha de uma forma que a criança consiga discriminar essas 2 múltiplas escolhas. E aí, se é uma criança, no caso dela aqui, ela ainda estava com a interpretação bem no início, não é? Então, o que eu coloquei? Espelho, a gente leva logo de Rainha Má, da Branca de Neve, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu, mas também não queria colocar logo essa frase. Então, eu botei espelho, quantos anões tem na floresta? Porque, normalmente, quando a gente lembra de espelho, a gente lembra da Branca de Neve, e era o caso dela. E a outra, espelho, com a minha idade verdadeira. E aí você pode usar aí, obviamente, dentro do seu texto, essas opções, não é? Se é uma criança que já está mais na época, ela ainda não tinha essa interpretação, ela saberia que isso aqui não estava relacionado, porque não foi falado de anão na história, e aí ela enfim, marcou qual a minha idade verdadeira e fez essa atividade sem auxílio nenhum. Foi entregada a ela a atividade e ela fez sem auxílio nenhum. E é esse o grande, na verdade, vai ser a grande métrica se a sua adaptação está funcionando bem. Se você entrega para a criança e ela faz sozinha, sem suporte nenhum. Se está havendo ainda necessidade de algum suporte, você precisa ainda mexer nessa adaptação. Mas também eu vejo um grande desespero das pessoas querendo acertar de primeira. E não é assim. Até hoje eu faço adaptação, a mediadora, eu e a mediadora fazemos a revisão, os professores sentamos juntos, fazemos, e mesmo assim tem hora que a gente erra. Então, assim, é um trabalho de dia a dia, né? Sobretudo. Mas comecem a fazer, porque conforme vocês vão
entendendo como o seu aluno vai fazendo e do que ele vai dando conta, e essa evolução, menos intervenção vão sendo necessárias. Você vai acertando essa mão, tá ok? Então, poderiam ser, no meu caso, foi nessa época, foi essa pergunta. Hoje eu já poderia colocar espelho. Hoje, talvez ela já fizesse até a demanda espontânea, colocaria espelho e completaria, ela terminaria, que nós já estamos hoje na fase dela de responder com muita propriedade na letra cursiva. E elas, desculpa, na demanda espontânea, na discursiva, desculpa. E aí a gente está nesse texto, já estamos nesse nível, né? Mas só que, enquanto esse nível não chega, e normalmente no terceiro ainda não está nesse nível, nem para a típica, né? Porque a típica também ainda se confunde aqui. E ela, no caso, você poderia ter colocado duas opções mais rebuscadas, não é? Eu digo que tem essa diferença de 8 e 80, pode passar do 50 para o 60, e poderia ser espelho, qual a minha altura? Espelho, qual a minha idade? E aí a criança já teria o trick, né, que a gente chama, que é aquele jeitinho, aquela questão que pode enganar, que nem é recomendado para o espectro, mas, enfim, opções que já sejam mais parecidas. E aí torna essa atividade mais difícil, mas ainda assim adaptada. Para terminar aqui dentro dessas atividades desse texto, marque com X as coisas que você já pode fazer sem a ajuda de um adulto. Fiz o scripting de enunciado, que é outro vídeo que eu estou fazendo, e que é para a gente ver como esse texto precisa estar grifado, esse enunciado, já ajuda muito, é uma estratégia de adaptação muito fácil. Ontem mesmo eu estava numa escola vendo algumas adaptações, e a gente fez para Fundamental 2 e Ensino Médio, caneta fluorescente, abrir a prova e fazer essa redução de enunciado, e já foram para os alunos que a gente estava vendo, já foram muito importantes para a redução de enunciado apenas com uma caneta fluorescente. Então, o enunciado é um grande aliado nosso, se ele está bem adaptado. Tá bom? E aí as opções eram opções que ela dava conta, porque ela sabia discriminar o que é arrumar um quarto, cozinhar, fazer suas tarefas, e se ele ainda, a sua criança, ainda não está sabendo diferenciar arrumar o quarto de cozinhar, coloque no suporte à parte as figuras. Arrumar o quarto, um desenho de uma criança arrumando o quarto, cozinhar uma criança cozinhando, fazer suas tarefas, alguém fazendo as tarefas, para ter essa discriminação. E essa adaptação não necessariamente precisa estar dentro do livro. Ela pode estar fora do livro, do lado, e para que ela consiga olhar, discriminar e realizar essa atividade com o suporte necessário. As coisas que você já pode realizar sem a ajuda de um adulto, eu coloquei aqui, ela não conseguia fazer ainda uma descrição, não é sozinha, do que ela poderia fazer, né? Ou sem uma ajuda de um adulto. E aí eu coloquei aqui, foi outra adaptação que eu fiz, você veja com uma caneta Bic azul, dentro do livro, e ela marcou o que ela conseguia fazer sem a ajuda de um adulto. E você ainda realiza, o que você ainda realiza com a ajuda de um adulto? Coloquei aqui opções que ela fazia, que ela não fazia, e ela marcou sem nenhum problema. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação de hoje. Quero que vocês saiam da inércia, sempre falo isso, sempre defendo isso, que as adaptações são necessárias para essa inclusão acontecer. Não é? Comece você... eu falo, né? Eu comecei fazendo as adaptações do Fundamental 1 inteiro, né? Eu sou professora de matemática e eu fiz tudo, de história, comecei no Fundamental 1. No 2 agora, graças a Deus, eu tenho a mediadora dela de humanas, então ela e os professores já sentam comigo na parte de humanas, eu já faço, a gente faz junto e um revisa. Então, assim, eu sou de exatas, não vou fazer de humanas, eu sou de humanas, eu sou de exatas, e a gente não pode colocar isso como uma batata quente, como uma limitação para que essa inclusão não aconteça, não é? A maior beneficiada é ela, está aí, vocês que me acompanham, grande abraço a vocês que mandam comentários lindos, não é? Isso só nos faz querer mostrar mais aqui
a nossa convivência diária com a inclusão, por esses 3 lados, e entendo como é difícil a gente, num lugar só, conseguir dicas para que essa adaptação ocorra. A gente, quando está na licenciatura, a gente não recebe essa orientação. A gente, nos cursos de terapia, curso ABA, curso TIT, a gente aprende aquilo mais voltado para a clínica, não aprende mesmo pegar um livro e fazer uma adaptação de potenciação, de logaritmo, a gente não aprende a fazer isso. E, na verdade, aqui você vai conseguir ver essas três fases, né? A faceta professor, a faceta terapeuta e a faceta mãe, porque quando a gente também abre o livro e vê, meu Deus, meu filho não dá conta disso, como é que eu vou fazer? E aqui eu espero que eu te auxilie muito a seguir o seu caminho de inclusão. Grande abraço a vocês, nos siga aqui, vamos nos falando, mande aí as suas dúvidas, segue a gente lá no Insta, Adaptação na Prática TEA, se inscreva aqui no canal, é um prazer estar aqui com vocês, e os relatos que eu tenho recebido só me dão mais vontade ainda de continuar aqui compartilhando a minha experiência com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus.